Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu quero trazer um conceito muito interessante da teoria de Richard Wyckoff sobre falha estrutural, né? Eu tenho um material aqui muito interessante que eu mesmo fiz, que eu venho mostrando para vocês aos poucos sobre isso. A uma hora ou outra eu vou, de certa forma, enviar isso para vocês, né? Estou com alguns projetos bem interessantes aí. Então, ao longo do tempo, a gente vai construindo isso tudo. Mas o que eu quero trazer para vocês é especificamente sobre esse conceito de falha estrutural. A gente pode estar tendo isso no gráfico do Bitcoin aqui. E tem um exemplo também muito interessante hoje no mini índice, no tempo gráfico de 1 minuto. Então a gente tem uma acumulação muito interessante com esse conceito presente de falha estrutural. Então é um dia muito bom para me trazer isso para vocês da melhor forma possível. Então bora lá. Esse conceito sobre falha estrutural é para a gente ponderar, né, quem que está no comando dentro da estrutura do mercado. Porque o mercado ele trabalha, né, segundo Richard Wyckoff, em acumulações e distribuições. Então, como que a gente identifica se a gente está diante de uma acumulação ou se a gente está diante de uma distribuição? Então, esses conceitos eles vêm nos ajudando a fazer essa ponderação, né, de quem está no comando nas fases da estrutura, para a gente conseguir perceber para onde que de fato vai acontecer esse rompimento, para a gente conseguir aproveitar o efeito dessa causa que está sendo construída, né? É tudo causa e efeito. A causa é a estrutura formada, seja uma acumulação ou seja uma distribuição, e o efeito é o movimento de tendência, né? O movimento tendencial após a formação da estrutura, que de fato vai mostrar para a gente se a gente estava diante naquele momento de uma acumulação ou uma distribuição. A única forma da gente descobrir isso com certeza é após o movimento de tendência, é após o efeito. Porém, a gente, né, precisa se posicionar nesse movimento dentro ainda da estrutura. Então, para a gente fazer essa ponderação de quem está no comando, a gente tem que usar esses conceitos, e um desses conceitos muito interessante que Richard Wyckoff trouxe para nós é o de falha de continuidade. Então eu fiz esse material aqui muito interessante para o meu próprio estudo, inclusive. Né? Ao longo da minha jornada eu vim construindo diversos materiais para próprio me ajudar. Então esse material aqui foi um deles. Esse conceito eu já trouxe para vocês isso aqui ao longo de outros vídeos, né? Eu venho mostrando às vezes esse material. E aqui a gente tem uma falha estrutural. O que é isso? O preço vem vindo numa tendência de baixa, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem um selling clímax, né, que é da estrutura de acumulação, ou pode ser uma redistribuição, então a gente não sabe exatamente. Então aqui a gente tem um selling clímax, um rally automático, e aí a gente vem ter um secondary test, né, um teste onde um teste que não consegue chegar nessa região aqui para testar de fato o selling clímax, a região de suporte do selling clímax. Então, quando a gente tem essa configuração, o ST acontecendo no 50% ali, aproximadamente no 50% do range, 50% da estrutura, ou seja, aqui nessa região, e aqui também a mesma coisa, a gente tem uma falha estrutural, ou seja, o preço não está conseguindo chegar nessa região aqui embaixo, né? Ele não está conseguindo pegar, não está conseguindo vir testar essa região. Então a gente conclui que a gente tem uma força compradora muito grande que está protegendo essa região, ou seja, a força compradora até então, até o momento, está no comando, né, na estrutura. Isso pode mudar ao longo do desenvolvimento da estrutura, obviamente, mas é o primeiro passo para a gente começar a fazer essa ponderação. Então isso é muito interessante. Aqui tem o mesmo exemplo, só que ao contrário, né? Aqui a gente tem o preço não conseguindo fazer o teste aqui em cima, próximo à resistência do rally automático. Então nessa região é a mesma coisa. A gente tem aqui, só que ao contrário, né? A gente tem aqui a oferta dominando a estrutura até o momento, né? A gente tem uma proteção da oferta muito grande aqui em cima, ou seja, dos vendedores. Então a gente tem os vendedores no comando até então da estrutura. Então isso é bem interessante. Voltando aqui para o gráfico, no gráfico de 4 horas, né, eu dei uma refinada nessa análise que a gente vem fazendo aí ao longo dos vídeos. E o que eu concluí aqui? Que a gente está de fato nessa onda C, né? Aqui se a gente traçar uma Fibonacci dessa onda A, projetar ela aqui embaixo, a gente consegue perceber, né, que a gente cravou o alvo de 100%, olha só, 100% da onda A
é o primeiro alvo para a onda C, né? Isso dentro do estudo da teoria das ondas de Elliott, né? Então eu busco sempre aqui confluenciar as teorias de mercado. Então o que a gente usa muito? Ralph Nelson Elliott, né? A teoria das ondas de Elliott, Richard Wyckoff, Charles Dow. Então a gente confluencia as teorias de mercado. Eu utilizo muito análise institucional, construção de contexto, Fibonacci, utilizo muito APV, né? Análise de preço e volume, que é total virada de chave quando você começa a analisar dessa forma. Então eu confluencio tudo isso e é isso que eu quero trazer para vocês, buscando sempre tirar a subjetividade das teorias e trazer de forma objetiva para vocês, né? Porque muita gente acha que as teorias de mercado é algo completamente subjetivo, então eu falo isso bastante para vocês. De fato, a gente tem muita subjetividade nas teorias de mercado, só que o segredo está em tirar essa subjetividade e trazê-la de forma objetiva para o dia a dia prático, para a gente estar utilizando da melhor forma possível um conteúdo que se perpetuou, né, por centenas de anos aí na análise técnica, então não tem porquê a gente não utilizar, e eu diria que a melhor forma para a gente estar operando aí no mercado é o que mais dá certo de fato. Então aqui a gente tem o alvo de 100% cravado, né, 100% da onda A na onda C, porém a gente tem esses novos alvos, né, 127% e 161% da onda A, e se a gente colocar aqui no gráfico de um dia, né, no diário, o que eu concluí aqui? Vou tirar essa fibra só para ficar mais nítido. Olha só essa região, olha essa barra de venda aqui. Isso aqui é um imbalance, né? Eu comento para vocês, dentro da análise institucional, a gente tem os conceitos de order block, fair value order block, imbalance. E o que é o imbalance? O imbalance é quando o preço se desprende muito rápido, cai muito rápido ou sobe muito rápido, então ele deixa diversos blocos de ordem em aberto e o preço tende a voltar nessas regiões para fechar esses blocos. Então, uma hora ou outra, o preço volta para fechar esse imbalance. Então, eu marquei aqui com esse retângulo roxo, né? Dentro do mini índice, hoje a gente tem bons exemplos sobre isso também, tanto da falha de continuidade, tanto da falha estrutural quanto do imbalance, né? Eu vou mostrar para vocês já o estudo do mini índice. A gente teve umas oportunidades muito interessantes também, com bastante conceito técnico que vai ajudar muito vocês. Então, já vamos passar para o mini índice rapidinho. Olha só, então a gente tem essa questão do imbalance aqui no diário, então a gente pode vir a fechar esse imbalance uma hora ou outra. Na verdade, a gente vai fechar ele uma hora ou outra, a gente pode vir a fechar ele de uma vez nessa impulsão de alta que a gente está tendo. E se concluir essa onda C, voltando aqui para o gráfico de 4 horas, a gente tem esses alvos, né, nessa região e tem um imbalance para fechar. Então a gente pode sim ter esse movimento de alta, porém tem toda aquela questão que eu venho falando com vocês nos vídeos passados sobre o volume, né? Então aqui a gente tem essa impulsão de alta, essa onda A com volume totalmente descendente, o que não dá muita confiança para a gente nesse movimento de alta, porque também quando a gente vê o preço caindo nessa onda B, né, a onda B corrigindo a onda A gente consegue ver o que? O volume crescente. Então, quando a gente tem essa configuração, o que a gente entende? Que o interesse está na baixa e a gente tem um desinteresse na alta por conta dessa análise do preço e do volume. Então, a gente não tem uma harmonia, né, muito interessante para esse movimento de alta. Porém, eu comentei com vocês também no vídeo passado que isso pode ter relação todo com uma questão sobre o pessimismo que está instaurado no mercado, né? A gente está numa tendência de baixa muito grande, a gente está num momento de mercado muito desfavorável, então qualquer movimento ascendente, né? Qualquer movimento de alta é um movimento muito desacreditado. Então eu tive essa interpretação sobre esse volume, estou tendo, né, essa interpretação sobre o volume, então caso a gente continue de fato o movimento de alta, com certeza vai ser uma interpretação muito plausível, que é a questão do pessimismo que está instaurado no mercado. Então, qualquer movimento de alta, então o preço vem subindo aqui, o preço vem subindo, todo mundo começa a querer vender. Então, qualquer oportunidade que o preço parece que vai cair muito, a galera começa a vender muito, porque a gente tem uma tendência, né, nada mais justo, a gente tem uma tendência muito grande de baixa, enorme, então a gente tem que seguir a tendência. Então, o que a galera faz? Qualquer movimento de alta, a galera começa a querer vender. E então os movimentos de alta eles não têm um apoio do volume, né? Eles não têm muito apoio. E aí quando o preço começa a cair, esse preço tem muito apoio, porque a gente está numa gigante tendência de baixa, a galera, né, vê o preço caindo, entra mais ainda
achando que o mercado vai a zero, vai perder os fundos e tudo mais. Então a gente tem um volume crescente na baixa, então isso pode estar sendo explicado por conta disso, né? Essa desarmonia nesse movimento de alta com relação ao preço e volume pode ser por conta disso. Então a gente tem que ficar atento a isso sim, beleza? E então eu quero ir no mini índice aqui, eu não vou entrar com vocês nesse estudo que eu fiz aqui sobre em tempos gráficos menores, né, no Bitcoin, sobre essa possível movimentação de alta aí que a gente pode estar tendo, mas é porque vai ficar bem complexo, o vídeo vai ficar bem grande, eu quero fazer um vídeo provavelmente amanhã explicando um pouco sobre essa fractalidade toda aqui do mercado, porque isso aqui é um pouco de ondas de Elliott mais avançado, né? A gente tem algumas correções complexas aqui sobre duplo 3, triplo 3, né? Com onda X interligando as ondas corretivas, então é um pouco complexo. E a gente tem diversos fractais aqui, então eu marquei um fractal, marquei um subfractal e marquei o subfractal do subfractal. Então tá bem interessante tudo isso aqui, mas eu quero muito mostrar para vocês essa questão da falha estrutural de Wyckoff nesse vídeo. Então, indo aqui para o mini índice, quero mostrar o que a gente fez hoje no mini índice aqui. A gente teve boas oportunidades de venda no mini índice, bem interessante. Então, qual foi o meu estudo no mini índice hoje? Eu abri aqui no gráfico de 15 minutos, identifiquei, eu não vou entrar nos tempos gráficos maiores aqui não, senão vai ficar também muito extenso o vídeo, mas eu aqui no gráfico de 15 minutos já vai ficar bem explicativo para vocês, já vai ajudar demais e já vai dar para vocês entenderem tudo. Olha só, a gente tinha esse canal de baixa, então eu identifiquei esse canal de baixa no gráfico de 15 minutos, a gente já pode ir para o gráfico de 5 minutos, então significa o quê? Que a gente está na base aqui, na linha de retorno do canal, ou seja, a gente tem a probabilidade do quê? Do preço continuar dentro do canal, né? Então, eu identifiquei essa contagem de ondas, inclusive é uma contagem de ondas que a gente vem fazendo aí nos vídeos passados. Aqui a gente tem uma onda 1, a onda 2 complexa, ou seja, uma irregular correction. Por quê? Aqui a gente tem uma onda a onda B perdendo a máxima da onda A e a onda C perdendo a mínima. Então, olha só, aqui é uma configuração de irregular correction dentro da teoria das ondas de Elliott, né? A parte de correção, falando aí já um pouco sobre correções de Elliott, de certa forma um pouco avançado, é essa configuração de onda complexa de irregular correction. As coisas começam a ficar complicadas com relação a correções em Elliott, né? Que foi até o que eu comentei aqui nessa estrutura do Bitcoin, é quando a gente começa a ter combos de estruturas corretivas. Então a gente tem a onda X entrando para agrupar duas estruturas corretivas, muitas das vezes ambas são complexas, então a gente tem diversas configurações e um movimento corretivo bem complexo, bem difícil de contar, então é um pouco complicado. Mas é bem interessante, porque Elliott é fantástico, como Richard Wyckoff também é incrível, então eu vou trazer isso aos poucos para vocês, mas o foco desse vídeo aqui é a falha estrutural. Então olha só, a gente tem aqui essa irregular correction, a gente vem trabalhando essa onda 3, uma onda 3 estendida, e dentro dessa onda 3 estendida, por ser uma onda 3 estendida, a gente consegue contar dentro dela subfractais, então a gente tem um ciclo de expansão completo dentro da própria onda 3, ou seja, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 dentro da onda 3. Então aqui a gente tem o início da onda 3, a gente vem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente tem uma 2 simples. Aqui, onda 2 simples, 4 complexa, seguindo o princípio da alternância, né? Tem tudo isso muito bem explicado no mini curso que eu fiz aí no YouTube de graça, que está aí gratuito no canal, bem interessante, que eu peguei do básico até o início de um avançado, né? Eu já expliquei para vocês. Então assista que está bem interessante, falando sobre esse princípio da alternância. Então a gente tem que ter, obrigatoriamente, quando a gente tem uma onda 2 corretiva simples, a gente vai ter uma onda 4 complexa, e vice-versa, a mesma coisa. Quando a gente tem uma 2 complexa, a gente tende a ter uma 4 simples. Então aqui a gente tem 4 e 5 concluindo nessa região, então a gente fechou a onda 3, esse movimento todo foi uma onda 4, e aqui a gente veio trabalhar uma possível onda 5 ainda, e talvez no pregão só de amanhã, que vai fechar o mercado já já. Amanhã não, aliás, só segunda-feira, né? Então, indo para o gráfico agora de 1 minuto, nessa região aqui, olha o que a gente tem.
gente tem essa possível distribuição, tá vendo? Uma distribuição bem real, né? Fora dessas distribuição muito bonitas de livro. Aqui a gente tem um mercado bem lateral. O preço subiu, desceu, perdeu máxima, perdeu mínima por conta do payroll hoje. Então a gente teve essa questão aí de referente a notícias, fazendo com que o mercado tenha muita volatilidade, né? Na parte da manhã. Então a gente teve essas movimentações aqui para cima, para baixo. E aí o mercado vai e faz esse movimento de OCO, né? E a gente está todo num viés de baixa, né? Uma expectativa de baixa muito grande. Aqui a gente tem o que? Uma onda A, né? O ciclo de expansão fechou aqui em onda 5. O fractal maior, onda 3, acabou aqui. Então a gente tinha o potencial de uma formação de onda 4 em baixa. E aí a gente tem um ABC corretivo dentro dessa onda 4, né? Então aqui a gente teve uma onda A, uma onda B e uma onda C aqui embaixo. Então, seguindo esse viés, onde a gente poderia em algum ponto encontrar uma máxima para essa onda B, para a gente vir trabalhar essa onda C, o que a gente encontra aqui? Esse OCO, né? O ombro, cabeça, ombro, muito bonito. Então, vou marcar aqui para vocês que a gente tem um ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito, beleza? A gente pode fazer a projeção da neckline, que é o que eu gosto de falar bastante com vocês sobre o ombro, cabeça, ombro, né? Que é quando a gente tem a neckline nessa configuração, a gente consegue fazer a projeção dela para essa região. Olha só, e a gente consegue encontrar o ponto terminal ali do ombro direito para a gente estar se posicionando de forma antecipada nessa região aqui. Então a gente pode pegar uma posição vendida. Pode colocar os stops em cima da cabeça, seria o ponto conservador para fazer isso, o melhor ponto. Porém, a gente pode colocar em cima desse cabelinho aqui também, seria um ponto bem interessante. Vou trabalhar com ele aqui. E o take nessa região aqui de order block, tá vendo? A gente tem o último candle de baixa antes de uma grande alta. Essa região aqui de order block, dentro da análise institucional. Então, o preço tende a buscar essas regiões e tende a respeitar essas regiões. Então, eu puxo aqui até os 50% mais ou menos desse order block. Aqui é um ótimo alvo para a gente estar fechando essa operação e trazendo esse trade aqui de 5, quase 6 vezes o risco. Uma operação de 945 pontos no mini índice. Muito interessante, né? A gente poderia estar fazendo aqui também uma condução de stop para ir surfando essa posição com bastante segurança. E a gente teve essa operação. Então, passando aqui rapidinho, antes que meu computador desligue, a gente teve esse imbalance. Então, a questão do imbalance que eu quis trazer para vocês, olha só como é que o preço se desprendeu muito rápido. Então, deixou essa região em aberto, né? Deixou esse imbalance, o preço continuou caindo, logo ele volta para fechar esse imbalance. Tá vendo? Tá o retângulo aqui que eu deixei. Ele fecha esse imbalance e ele vai, faz esse triângulo descendente, dá algumas oportunidades. Eu cheguei a entrar nessa região aqui de venda, que olha só o volume, como que ele estava apoiando esse movimento. Olha só, a gente tem esse movimento de baixa, o volume crescente, indicando o interesse nessa baixa. A gente tem um movimento de alta, o volume completamente desinteressado, o volume completamente descendente. Então eu entrei nessa região aqui, surfei um movimento bem interessante até aqui mais ou menos, no mini índice hoje. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora rapidinho é exatamente essa acumulação, que a gente tem uma falha estrutural muito bonita nela. Então a gente pode marcar aqui, pega estrutura, estruturas, joga aqui em cima, projeta. Olha só a acumulação linda que a gente tem aqui no mercado. O preço veio fazendo uma tendênciazinha bem interessante depois. O mercado vai fechar agora aqui. Mas olha só como é que se desenvolveu muito bem. A gente tem um spring muito bonito aqui. A gente só não teve um teste para se posicionar. Eu particularmente não entrei, né? Se a gente tivesse tido um teste nessa região, aqui seria um ponto muito bom para a gente estar entrando nessa operação, porque está bem bonito, está bem simétrico, né? A gente tem uma acumulação bem bacana aqui. Muita liquidez aqui embaixo, preço capturando no spring, né? E aqui nessa região a gente consegue ver, olha só como é que o preço vem. Ele bate aqui embaixo, bate aqui em cima, bate embaixo, bate em cima, bate embaixo, bate em cima. E olha aqui, ele não consegue bater embaixo, falhou a estrutura, bate aqui em cima de novo, tenta de novo aqui embaixo, falhou a estrutura de novo,
bate aqui em cima de novo, até inclusive acima dos máximos, e aí ele vem lá embaixo com volume baixo. Olha só, esse movimento de baixa com esse volume aqui, olha só, pegando certinho o movimento, volume de um volume descendente indicando desinteresse nessa baixa, e aí a gente tem o spring capturando liquidez. Perdão, galera, o meu notebook acabou a bateria, eu tô gravando pelo notebook aqui e acabou acabando a bateria, mas continuando só para finalizar o vídeo para vocês, eu particularmente não entraria nessa posição, né, que é o que eu estava falando, por conta da gente não ter um teste aqui, como eu tinha falado. Essa região de teste aqui seria um ótimo ponto para a gente estar entrando na operação e a gente não teve ela, o movimento já foi orgânico para cima, então aqui a única chance que a gente teria para entrar nessa operação seguindo todo esse viés que a gente construiu, por mais que ele estava muito bacana, seria na antecipação aqui do Spring, né? Então aqui atrás eu até tinha traçado uma região de volume profile, dessa amplitude daqui até aqui, tá vendo? A gente encontrou essa região de POC, então aqui a gente pode traçar a POC e a gente vê que a POC dá exatamente nessa região, tá vendo? A gente poderia trabalhar com uma antecipação aqui. Porém, se a POC estivesse nessa região aqui, mais ou menos dessa forma, aí com certeza dá pra gente antecipar entrando logo nesse cabelinho que o preço deixou aqui. Seria um ótimo ponto pra gente estar entrando nessa operação. Mas como, né, a POC não está aqui, isso aqui foi só uma suposição, porque aí até esses fundos eles não teriam encontrado ainda com a POC, então teria um contexto interessante para a gente fazer essa antecipação nessa região forte de interesse, né, para seguir esse viés, para confirmar esse spring e a gente entrar nesse movimento de forma antecipada. Porém, né, a POC não está ali, ela está aqui na verdade, então, né, não fica tão interessante, a gente esperaria com certeza um teste, a gente não teve esse teste, mas de certa forma foi uma operação aí bem interessante, seguindo esse viés, provavelmente a gente pode ter essa continuação de alta, né, vamos ver, e é isso. Muito obrigado por assistir, galera, beleza? Valeu, tamo junto, fui!